Salve, galera do Estação Geek, seja muito bem-vindo você que está nos vendo pela primeira vez. Eu sou o Sérgio, estou aqui com o Fernando e hoje nós vamos falar de Tartarugas Ninja no canal. Saiu o esperadíssimo primeiro capítulo, né, da história O Último Ronin. Uma história que, na verdade, se passa num futuro meio distópico, onde nós temos apenas uma tartaruga ninja sobreviveu. Então, durante muito tempo, nós sabíamos só isso. Um cara sobreviveu, mas quem que seria esse cara, né? Qual das tartarugas e qual o contexto, o que levou à morte dos outros irmãos. Enfim, é uma história que só pela sinopse dá para ver que cativa. E, Fernando, decepcionou ou ficou à altura daquilo que era esperado? Olha, explodiu a cabeça, Sérgio. Explodiu a cabeça, pé na porta total. Primeira edição da IDW, acabou de sair lá na gringa, não saiu no Brasil, não tem data para sair no Brasil. É importante dizer isso, né? A gente espera até que alguma editora aí, alô, Pipoca Nanquim, lança aí Tartaruga Ninja. Eles estão lançando a fase clássica do Kevin Eastman e do Peter Laird lá dos anos 80, uma série que foi um estouro, um mega sucesso e nunca tinha saído nesse formatão legal, bonito, completo, em ordem, como o PN está fazendo. Agora já está vindo para o volume 2, ainda não chegou o volume 2, mas eles vão lançar, Sérgio, a coleção completa da Tartaruga Ninja, a revista clássica. E é muito legal porque esse gibi que a gente está comentando hoje, ele foi escrito pelos criadores lá nos anos 80 e 87. O que estava acontecendo em 87 no mundo dos quadrinhos? Tinha um pequeno, grande sucesso chamado Cavaleiro das Trevas ali, né? O Batman do Frank Miller, que foi a grande fonte inspiradora das Tartarugas Ninja. Esses personagens aqui, Sérgio, só existem porque o Miller fez o Demolidor na Marvel. Tanto que a origem das Tartarugas é uma brincadeira com a origem do Matt Murdock nos quadrinhos do Herói e do Demolidor. Então tá tudo conectado, é um gibi distópico. Eles já pensaram, cara, a gente já fez o começo das Tartarugas Ninja. Como é que é o final? Vamos pensar lá na frente. E se 3 irmãos morrem e só fica um no futuro? Vamos fazer uma história de... Já acabou o mundo, só sobrou ali o neto do Destruidor dominando a cidade ali com um clã do pé. Acabou o mundo para os mocinhos, né? Só tem um sobrevivente e ele precisa vingar a morte dos irmãos. Essa é a premissa do The Last Ronin. E como você falou muito bem, Sérgio, a gente ficou aí até agora sem saber quem é esse sobrevivente. A gente não vai dar o spoiler agora, a gente vai avisar antes de comentar, porque não tem como. Foi uma revelação muito bombástica, a gente vai comentar aqui nossa opinião nesse vídeo, mas já começou muito bem essa minissérie. É um gibi muito rápido, muito divertido, remete muito às raízes das Tartarugas Ninja, tanto que tem ali o Kevin Eastman escrevendo o roteiro junto do glorioso Tom Watts, ali, junto ali do Andy Kuhn na arte, fazendo ali uma equipe criativa muito legal que homenageia as raízes do grupo, né? O Kevin Eastman entende Tartaruga Ninja como ninguém, é o criador da franquia, e eu acho que ficou redondinha essa minissérie, Sérgio. E o início simplesmente ação o tempo inteiro. A gente tem esse o último sobrevivente dos irmãos, o último Ronin, ele já sai numa missão que é uma missão suicida, né? É tudo ou nada. Ele tem que vingar os irmãos e o pai, né? O Mestre Splinter, que também é outro que morreu. Então, a gente vê que nesse futuro distópico, o Oroku Hiroto, que é o neto do Destruidor, ele praticamente criou ali um império dele, uma cidade cercada. Esse último dos irmãos, ele consegue entrar na cidade e ele começa a arquitetar, né, o seu plano para conseguir a vingança. E a história vai desenrolando de forma, né, nesse volume inicial, de forma assim que você não tem tempo praticamente para respirar, porque é ação o tempo inteiro. E, cara, é uma leitura que flui muito rápido exatamente por isso. Eu gostei muito, Sérgio. É um lance que você falou, uma história de infiltração, né? A gente tem o último dos irmãos, né? O último Ronin, tentando invadir uma cidade dominada pelo clã do Pé, sabendo que a gente está no futuro. A história foi atualizada, né? A gente tem aí um roteiro que se passa em 2040, salvo engano. Então a gente já tem ali uma tecnologia
muito além do nosso tempo, então a vigilância da cidade é muito fechada, a gente tem robôs ali atacando o tempo todo, uma vigilância absurda, guardas para todo lado, e a tecnologia está caindo em cima ali da última tartaruga ninja sobrevivente. Então é uma história que tem um ritmo de urgência muito grande, é uma história que tem assim, um grau de violência que remete muito ao clássico. Então é um gibi que ele cumpre muito bem o seu papel. E é interessante, né? Porque esse personagem, que a gente ainda não vai revelar, a gente já vai chegar nessa parte, ele tá todo trajado de preto, ele tá extremamente envelhecido, cheio de cicatrizes, e o mais legal, Sérgio, ele anda com todas as armas das 4 tartarugas. Então Isso você não sabe sensacional. Quem que é. Você não sabe quem que é. E é legal que ele fica na mente dele, lembrando dos irmãos toda hora, lembrando do passado, conversando com eles. Ele conversa, né, com os irmãos. Exatamente, só que ele já não tem aquele tom leve da relação antiga deles, porque os irmãos foram brutalmente massacrados ali, a gente não vê ainda todo o contexto da morte deles nessa primeira edição, mas o neto do Destruidor, ele já dá ali uns indícios de que ele que promoveu esse extermínio, porque ele fala, pensei que eu tinha eliminado todos os mutantes, quem que é esse cara aí? Eu quero todo mundo atrás dele. Então é uma história do mundo contra o nosso herói, contra o protagonista, contra uma tartaruga. E aí, cara, é ação desenfreada do começo ao fim, sangue, violência, destruição e correria. Bom demais. E eles guardam a revelação, salvo engano, eu acho que é na última página, cara. Na última página, não é? É na última página. Então você lê aquele capítulo inteiro sem saber qual deles, né, sobreviveu. E aí, você pela forma, né, como ele se comporta, talvez o fã, ele já começa um processo de eliminação. Tipo, não pode ser esse, entendeu? Foi como eu fiz. Mas a história é bem pensada para você ir até o final com essa dúvida na cabeça. Uhum. E aí, temos na última página, vamos já entrar na zona de spoiler? Olha aí, então se você não quer nenhum spoiler, já deixa aí seu joinha, já deixa seu comentário, se inscreva no canal se não tiver inscrito, aquela coisa toda que a gente vai repetir daqui a pouco. Mas se você não quer spoiler, já sai do vídeo e volta depois que você ler. Mas vamos revelar então, Sérgio, quem que é essa tartaruga sobrevivente? Olha, antes de mais nada, quando a história foi anunciada, na minha cabeça só faria sentido ser um dos dois irmãos, que seria, para mim, ou o Donatello ou o Michelangelo. Porque a gente... Peraí. Olha só, os criadores originais aqui nesse primeiro volume do PN, no meio aqui dessas primeiras histórias, que são excelentes, né, são espetaculares, eles têm a primeira história solo de uma tartaruga, que é o Rafael, que é um personagem que combina muito com o estilo mais lobo solitário, porque ele é cabeça quente, então ele vai lá resolver. Acontece alguma coisa, ele, não, eu vou lá sozinho e vou resolver. Por isso que eu descartei ele. Porque ele seria mais imprudente, ele já teria morrido, né? No contexto de 3 morreram, provavelmente ele morreu também. Exatamente, sem contar que por ele ser um personagem já muito utilizado, né, o Rafael e o Leonardo... É clichê demais. Sim. Leonardo é o líder. Pô, boa parte, cara, da história, assim, central das tartarugas é o Leonardo, né, que é o protagonista, para valer. Então, nós temos isso, e o Rafael, que também sai muitas vezes, assim, nessa questão, né, de solo, de ter, a gente acompanhar ele em determinados momentos, em detrimento dos outros irmãos. Então, o Michelangelo e o Donatello eram personagens que ficavam mais escanteados. Eu pensei, eu acho que vai ser o momento de um desses caras brilhar muito, cara. E acabou que eles escolheram, assim, o que totalmente talvez não fizesse sentido, que é o Michelangelo. Olha aí, cara, aí explode a cabeça, porque é o mais brincalhão, é o que menos você imagina num estado de luto eterno. E ele tá nessa história extremamente focado na missão. E tem cenas, inclusive, pesadas, dele pensando ali no como é que ele vai fazer, como é que vai ser o futuro, porque ele tá sozinho, isolado, e quem percebe a identidade dele é justamente a April, que é outra personagem clássica, que também tá aqui no começo do cânone das tartarugas. E aí é legal porque essa história do Last Ronin, ela funciona muito para quem leu isso aqui, porque é justamente um Cavaleiro das Trevas. Você tem o começo e agora vamos ver como é que é o final, pelos criadores, né? Isso que é legal, né? É uma história que foi pensada lá atrás. Então a April, que conhece cada um deles de forma íntima,
ela de cara, ela olha e fala, pô, mas você tá muito mal, fica aí o Michelangelo. E aí, pum, aí você já sabe que é o Michelangelo. E ela, tipo assim, ela não pergunta, ela não precisa perguntar. Ela conhece. Ela conhece. E foi a melhor forma para mim de fazer a revelação, cara. Porque foi muito natural, né? E a gente só chega nesse ponto porque o Michelangelo, ele acaba falhando na missão dele. Sim. Depois de chegar muito perto, né, cara? Não, ele chega lá, mas o neto do destruidor, ele tem uma cidade, né, à disposição dele. Então era uma missão impossível. Sim. Ele fala isso, isso é uma missão suicida. E a história tem assim, uns momentos bem pesados, bem sombrios, que você vê o personagem atormentadíssimo. Ele coloca ali as armas dos irmãos no chão, ele coloca as faixas de cada um. E é legal porque nas artes promocionais aí dessa série, a gente viu o personagem com a faixa preta. Então remete muito a isso aqui também, né? Porque no começo eles não tinham as cores. Você não sabia quem é quem pelas cores. Isso foi uma coisa que eles pensaram no segundo momento. E a faixa preta remete à condição que você falou do luto eterno dele. Exato. Da busca pela vingança, do último Ronin. Cara, renegado. E um negócio que assim, dá muito certo nesse primeiro volume foi a forma como eles guiam a história, que a gente fica ali na dúvida se talvez Michelangelo consiga realizar a vingança dele, porque ele chega na torre do Hiroto e começa a acessar os níveis, a descer o cacete em todo mundo, e ele vai conseguindo, né? Só que chega a determinado momento que ele é arremessado ali por uma janela, cai vários andares e fica ferrado. Então, não tem mais o que fazer. A missão falhou, não tem como ele voltar tudo, subir tudo de novo, ele está todo acabado e ele mete o pé dali, já destruído, e percebe que ele tentou da melhor forma que pôde, e aí ele separa, né? Tem a cena de separar as armas ali dos irmãos, né? As bandanas, e está preparado para cometer, né? Acho que é o seppuku, que é o ato de suicídio. O seppuku. Pois ele pensa até em se matar, cara. Olha que coisa pesadíssima, né? Para um gibi das Tartarugas Ninja, por mais que seja violentíssimo, você pensa o grau de tormento psicológico, né, do personagem. E é justamente o final dessa primeira edição, que ele é resgatado ali pela April, e a gente fica numa expectativa muito grande, Sérgio, para as outras 4 edições, né? Que a IDW já começou com o pé na porta, foi assim, um auê muito grande para a gente chegar nesse primeiro número. Tá fazendo barulho lá fora, a galera tá comentando muito isso aí, né? Justamente pelo fato de ser o Michelangelo também chama muita atenção, e a gente fica na expectativa, na torcida, para que de repente a editora Pipoca Nanquim aí encaderne isso, de repente ano que vem, trazendo um volumão só, luxuoso, merece demais, tem qualidade demais para isso. E é uma história que o cara que não está acompanhando tanto, até porque no Brasil é difícil, né, acompanhar a Tartaruga Ninja no quadrinho. Você tem uma série de produtos, tem filme, tem série animada, todo mundo conhece, tem videogame, mas os quadrinhos fazem falta. O PN está suprindo essa necessidade com a série clássica e está mandando muito bem. Mas é um gibi que você pode ler sem essa bagagem toda. Você pode ler o clássico e pular para esse. Você vai entender tudo, porque ele foi pensado na época que isso aqui estava saindo. Então você não precisa se preocupar em ler 20 anos de cronologia. Você vai ler tranquilo, conhecendo os personagens, você vai se divertir um monte. Fica por aqui então, Fernando? Vamos ficar por aqui. Deixar aí mais uma vez o recado para a galera comprar pelos nossos links da Amazon que estão aí na descrição, deixar aí o joinha no vídeo que ajuda a nossa divulgação, comenta o que você achou aí dessa resenha, se você já leu esse material, deixa aí o seu comentário, o que você achou de Tartaruga Ninja, o último Ronin. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, seja muito bem-vindo se é o seu primeiro vídeo. Um grande abraço para você, até a próxima. Valeu! Valeu!